quando começar, né? Aí eu comecei. Senhor Deus, de misericórdia e bondade, nós te agradecemos por mais esse momento que estamos na tua casa, estamos na tua presença, para aprender na tua palavra, Pai. Esta noite prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Prepara, Senhor, a nossa mente para entender. E prepara a nossa vida para guardar, que estão nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, Nós estamos estudando esses dias acerca do santificação para a vida de Cristo. Estamos pensando exatamente naquilo que é proposto por Deus para a nossa santificação. E hoje, permitindo Deus, nós vamos iniciar o estudo acerca da operação do Espírito Santo na nossa vida para a santificação. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 a 18, está escrito o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Interessante, meus irmãos, que quando nós pegamos aqui Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele está operando na nossa vida no sentido da santificação. E podemos pensar mais ainda, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Quando nós pensamos em santificação, pensamos em um Deus Santo, nós pensamos exatamente que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos três, operam no sentido da nossa vida ser santificada. A Bíblia nos mostra, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo 6, que há uma unidade, um só Deus. E esse um só Deus, composto por três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós começamos a examinar essas três pessoas distintas de Deus, que nós chamamos de Trindade, nós podemos ver que eles possuem as mesmas características divinas. Tanto o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Apesar de serem pessoas distintas, eles são iguais, tanto na sua essência como na sua natureza. E quando envolve o processo de santidade, as características de Deus, estou falando de Deus agora, estou falando na complexidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesta complexidade de Deus se manifesta a santidade. Quando verificamos em 1 João, vamos abrir nossa Bíblia para começar a conferir. 1 João, no capítulo 5, capítulo 5 de 1 João, versículo 7
A Bíblia diz, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Veja bem o que está dizendo aqui. São 3 os que testificam no céu: o Pai. A gente sabe que é Deus. Aqui diz a palavra, quando nós abrimos João, capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia começa a dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus, e Cristo também era Deus. Está certo? E existe uma concordância plena na operação de Deus em todas as coisas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, você está bem pertinho, é só botar a folha, né? Na sua primeira carta, no capítulo 1, e no versículo 16, quando ele começa a se referir a Deus, dizendo que ele ofereceu na revelação de Jesus Cristo, no versículo 16 diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, o Pai, se revela aqui com a característica de santidade. Quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, também no capítulo 3, e o versículo 14, estou mostrando a correlação quando a Bíblia chama um de santo, outro santo, outro santo. Versículo 14 diz: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos dessem um homem homicida. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, a sua substituição por Barrabás. Está certo? E ainda nós vemos no mesmo livro de Atos, no capítulo 5, vocês conhecem muito bem esse texto, que é aquele texto onde Ananias e Safira Efésios 4:30. Ananias e Safira não vou mexer agora. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que a santidade pertence ao Pai, é uma característica também do Filho e uma característica do Espírito Santo. Muito bem. Mas quando nós começamos a pensar nisso, no Velho Testamento, já haviam manifestações. Manifestações que não eram bem interpretadas ainda, não eram bem conhecidas. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, aqueles serafins cantavam, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Está certo? Alguns intérpretes dizem que ali se referia tão somente ao Pai. Mas existem outros que dizem que ali se referia ao Deus pleno, Pai, Filho e Espírito Santo. Como disse clamando: Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito Santo.
Como lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, também é um clamor de santidade, e muitos intérpretes dizem que naquele clamor de santidade, exatamente se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 4, e versículo 8. Veja, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, que não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então existem aqueles que ficam afirmando que em Isaías se referia só ao Pai. Existem aqueles que interpretam que Isaías se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui em Apocalipse existem aqueles que dizem que este Santo, Santo, Santo se referia tão somente ao Filho. E os que dizem isto, eles se baseiam no seguinte: é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então eles falam na manifestação de Cristo, o Cristo antes, o Verbo, depois quando se fez carne, que era, e depois o que há de vir, quando da vinda de Jesus Cristo. Tá certo? Então existem essas interpretações. Mas a primeira coisa que nós queremos frisar é que tanto o Pai, tanto o Filho e tanto o Espírito Santo, todos eles são santos. Agora nós vamos começar a analisar o Espírito Santo operando a santidade na nossa vida. O processo de santificação é nosso. Nós devemos procurar a santificação. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida para Deus, nós deixamos o Senhor dominar completamente, isto é, nós passamos a dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz de uma forma muito clara: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Então, o que Paulo quer dizer isso e como vamos aplicar o que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, é quando os nossos sentimentos, nós deixamos que o Senhor Deus domine os nossos sentimentos. Nós deixamos que Jesus Cristo domine os nossos sentimentos. Nós deixamos que o Espírito Santo domine os nossos sentimentos. Porque Deus não agride. Deus é diferente do diabo. O diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Deus não. Deus olha para você, olha para mim, e Ele nos ama. E quando nos ama, Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Você não quer abrir para eu entrar? Deus não é mal educado. Jesus não é mal educado. O Espírito Santo não é mal educado. Eles pedem permissão para entrar. Não que ele necessite pedir, ele é todo poderoso. Ele poderia muito bem pegar o homem e dizer: vou habitar em você. Você queira ou não queira, eu vou habitar. Mas se Deus fizesse assim, Deus estaria quebrando a ordem natural do seu próprio domínio. Porque o que Ele fez com a gente, minha filha? Ele nos deu um livre arbítrio. Ele nos deu o poder de escolha. E Ele não quer retirar o nosso poder de escolha. Ele não quer nos obrigar a amar. Ele quer ser amado. Ele não quer nos obrigar a servir. Ele quer ser servido. Ele quer que nós sintamos dentro de nós o desejo de amar, o desejo de servir, o desejo de adorar, o desejo de estar diante dele.
É por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, isto é, se você sentir o desejo de me acompanhar, né? Ele não diz, está salvo, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, aquele que continuar durante toda a sua vida servindo ao Senhor. Então Deus não nos obriga a nada. Agora nós, quando nos sentimos amados por Deus, nós nos sentimos obrigados a fazer a vontade de Deus. Sou eu que tenho que sentir na minha vida a obrigação de fazer a vontade de Deus. O Senhor Deus não me obriga. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu dou descanso para as vossas almas. Eu tenho um fardo, e o fardo é leve. Eu tenho um jugo, o meu jugo é suave. Então Jesus está dizendo o quê? Eu tenho mandamentos, eu tenho ordens. Agora eu não sou como o diabo, que o diabo vos obriga. Vocês não. Eu dou um fardo leve e dou um jugo suave, mas também dou descanso para as vossas almas. Tá certo? Então sou eu. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, que até nós já vimos uma parte dele hoje, ele estava no templo, o Senhor não disse: Isaías, eu obrigo você a ir. Mas ele disse: a quem enviaremos? Ali estava a Trindade. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Então naquela hora confabulava a Trindade: a quem enviaremos? Quem irá por nós? A resposta qual foi? Isaías gritou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor chama, a pessoa vem se quiser. Então o processo de santificação é um processo que eu tenho que desejar, eu tenho que aceitar, eu tenho que querer, porque a partir do momento que eu aceito e eu quero, eu estou me submetendo a algumas determinações de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. O processo de santificação, ele começa na nossa vida através do Espírito Santo, a partir do momento que eu e você resolvemos obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que o Senhor fala, o seu ensinamento. Tá certo? Porque a obra do Espírito Santo é aplicar a vitória de Cristo sobre a vida humana. O Senhor nos quer ver vitoriosos. O Senhor nos quer ver erguidos. Mas como é que o Senhor faz isso? O plano do Pai, a redenção através do Filho e a aplicação da vitória de Cristo na nossa vida através do Espírito Santo. Então veja que é muito tranquilo isso aqui. O Pai planeja, o Filho resgata e o Espírito Santo concede a vitória. É a ação da Trindade na nossa vida, no processo de santificação. Quando nós abrimos Romanos, Atos para Romanos é o próximo livro, Romanos, no capítulo 1, acompanhe Romanos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: declarado Filho de Deus em poder. Quem? Jesus Cristo. Segundo o Espírito de santificação. Olha o Espírito Santo aí. Espírito de santificação. Pela ressurreição dos mortos e Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia começa a nos mostrar que, segundo o Espírito de santificação, aqui está se referindo ao Espírito Santo, que ele atinge o nosso espírito para que nós entremos
no chamado processo de santificação. Nos últimos dias, quando nós abrimos o livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que a palavra diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E de repente, ele começa a narrar acontecimento: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele diz que vão acontecer algumas coisas, eu até vou voltar lá. É Atos 2. Não, Atos 2:17 não, gente. 17. Hein? É 17. Atos 2:17. É. Ele cita Joel. Vamos analisar. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Agora vamos analisar. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olhem para cá, meus irmãos. O que é profetizar no sentido bíblico, no sentido genuíno? É transmitir a palavra de Deus. É não transmitir a minha palavra, é transmitir a palavra de Deus. Profetizar aqui não é simplesmente olhar para uma pessoa e dizer alguma coisa acerca dele. Mas aqui também tem um sentido mais direto. Profetizarão. Isto é, falarão a minha palavra. Porque o que é o profeta? O profeta é aquele que recebe de Deus e fala ao homem. Recebe de Deus, fala ao homem. Vai e diz. Você quer ver como a palavra do Evangelho, a palavra da profecia? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isto é, profetizai a todos. Falai a palavra de Deus a todos. Eu não estou me referindo à profecia êxtase. Eu estou me referindo à profecia palavra. Então, exatamente aí começa a ação gloriosa do Espírito Santo neste trabalho nos últimos dias. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vamos mais adiante. E vossos mancebos terão visões. Verão coisas acontecer diferente no meio de vós. O derramamento do Espírito Santo traz acontecimentos diferentes no meio do povo. E os vossos velhos sonharão sonhos. Só que aqui está falando de sonhos espirituais. São sonhos que alegram. O Senhor se revela àqueles que lhe pertencem. O texto está dizendo o seguinte: aqueles que deixarem o Espírito Santo nos últimos dias penetrar sobre eles, eles terão um ministério muito especial, um ministério muito diferente. Começa a falar a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Começa a falar o que Deus quer pelo Espírito Santo. Para que isso aconteça, eu tenho que tomar a posição de ter uma vida de santificação, uma vida cada dia mais santificada, porque o Espírito de Deus é Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito, diz: o vosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, na hora que o Espírito de Deus habita em mim, ele só pode habitar em mim e só pode habitar em você se nós tivermos uma vida santificada.
Os irmãos começam a entender, já entendem, mas só para lembrar vocês. Quando Jesus disse que naquele dia muitos chegarão e disseram: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Eu não vos conheço. Vocês não falaram a minha palavra. Vocês não falaram pelo meu Espírito. Porque quando a pessoa se coloca nas mãos de Deus e o Espírito de santificação, o Espírito Santo toma conta dele, ele deixa de falar heresia, ele vai falar a palavra de Deus, vai falar pelo Espírito de Deus. Ele não vai ter uma palavra contrária àquilo que a Bíblia fala. Ele não vai ter uma palavra contrária aos ensinamentos do Senhor. Mas a sua palavra, ela será coadunante, totalmente jugida àquilo que é a vontade e a palavra de Deus. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Eu não vos conheço. Vocês usaram o meu nome, mas não era o meu Espírito que estava dentro de vocês. Não era. É interessante quando nós começamos a pensar. O problema desse versículo, eu vou mostrar para vocês o que é. Diz assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós falamos língua. Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim o quê? Vós que o quê? Que praticais a iniquidade. Quer dizer, vocês que não tiveram uma vida de santificação. Não era o meu Espírito Santo que estava dentro de vocês. Era um outro poder. Mas outro poder, pastor? Sim. A minha Bíblia diz aqui em Coríntios, eu não marquei, mas estou lembrando agora o texto, mas alguém até pode achar aí e passar, quando passar para que alguém esteja ouvindo gravar. Se vocês não sabem, que o diabo se transforma em um anjo de luz. E não é maravilha. E não, porque ele pode também fazer maravilhas. Então tem muita pessoa falando em nome de Jesus, é o diabo. Mas pastor, sim. Se é uma vida impura, se é uma vida cheia de pecado, se é uma vida cheia de miséria, se é uma vida sem santificação, ele está usando o nome do Senhor diabolicamente. O diabo está fazendo com que aquela pessoa seja usada por ele e aquela pessoa está sendo enganada por Satanás, que está vivendo uma vida de engano. Veja que Jesus não disse, eu não vos conheço. Por causa disso aqui, dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Então a grande preocupação na vida do crente não é só conhecer o Evangelho, não é só conhecer a palavra, não é ser o melhor pregador, não é juntar multidões, mas a maior preocupação que cada um de nós deve ter é como está a nossa vida diante de Deus. Como nós estamos vivendo diante de Deus. Essa prática de iniquidade é aqui dentro, não é lá fora. São os crentes, essa palavra é para os crentes. Não, essa palavra é para crente. São pessoas que estavam usando o nome do Senhor. Cada um de vocês julgue onde está. Comece a analisar tudo que está acontecendo. Não, mas fulano vive dessa forma, mas está acontecendo milagre. Ciclano vive dessa forma, está acontecendo milagre. É a confusão do diabo. A Bíblia diz que o Senhor não tem confusão no meio dele. Tudo claro, tudo tranquilo, é tudo da forma que ele quer. Então o que está acontecendo é o seguinte, é aquilo que a Bíblia diz, do jeito que a palavra de Deus, que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu exortar de vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão.
Da mesma forma, o apóstolo Paulo chega, escrevendo a Timóteo, e diz o seguinte: nos últimos dias surgirão tempos difíceis. A Bíblia diz: nos últimos dias apostatarão muitos da fé. Nos últimos dias haverá muita heresia. Os apóstatas estão dentro da igreja. Os hereges estão dentro da igreja. A heresia está sendo pregada dentro da igreja. Nós estamos numa época de grandes heresias. A gente entra em algumas igrejas, não estou dando o nome de igreja. Quem estiver me ouvindo, analise. Você chega numa igreja, a pessoa te diz que para você receber uma bênção, você tem que estar diante de uma arca. Tem até que levar uma arca para casa. Heresia. Heresia. Que a Bíblia diz que eu não devo ter nenhuma imagem, nenhuma semelhança de nada. A Bíblia mostra que a minha arca se chama Cristo. A Bíblia mostra que quem resolve os meus problemas é Cristo. Não é eu passar por debaixo de uma lona, debaixo de uma tenda, debaixo de um pano, para ser curado de enfermidade. Não, não é bíblico. A Bíblia diz, Jesus disse: em meu nome os enfermos são curados. Em meu nome os demônios são expulsos. Não, você tem que amarrar uma fitinha, você tem que ter uma rosa não sei o quê, você tem que ter um sal grosso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo para acontecer aquilo. Tudo isso é coisa diabólica. O negócio do copo d'água, né? Tem que comprar um usar. Você tem que colocar um negócio na porta, você tem que tomar um copo d'água. Olha, gente, eu agora vou orar por este copo aqui, você olha também, você vai beber água, e esta água vai te curar, você vai ser curado por cada água desse copo. Você quer beber água? Toda vez que você beber um copo d'água, você pode orar: Senhor, abençoa para essa água não fazer mal. Você deve orar. Você deve comer uma banana e orar. Chupar uma laranja e orar. Isso você deve. A Bíblia diz orar sem cessar. Mas não está enganando os outros que água vai curar ninguém. Só quem cura é Jesus. Amém. As pessoas estão vendendo o Evangelho, estão negociando o Evangelho. Negociando o Evangelho. E a Bíblia diz: farão de vós negócio. E agora está na hora do grande negócio, né? Chegou a política, é tanto pastor vendendo crente em igreja, né? Político chega, compra a igreja de porta fechada. Aqui eu tenho tantos mil votos, sei que você não tem nenhum voto. Aqui eu tenho não sei quantos mil votos, e começa a comprar voto, começa a comprar não sei o quê, né? Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Está nessa hora agora, hein? Vai começar agora. Mas deixa para lá. Quem quiser que vá nessa. Então, o que está acontecendo neste momento? O que o Espírito Santo está fazendo neste momento? O Espírito Santo, ele está operando para preparar a noiva para ser recebida por Cristo. O Espírito Santo é quem prepara a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, perfeita, para receber Cristo. O Espírito Santo é que adorna a igreja com os dons espirituais, para ela chegar com um diadema muito lindo. Os dons espirituais são a bênção de Deus sobre a igreja, adornando para se tornar formosa diante de Deus. É como se a igreja entrasse exatamente naquele momento glorioso para o encontro com Cristo, toda vestida de branco. Isto é, pura, no sentido de pureza, justiça dos santos, um diadema muito bonito, os dons espirituais, aquelas pedras preciosas sobre a cabeça da igreja, ou seja, dominando a igreja, uma igreja dominada pelos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha só na santificação, ele trabalha adornando a igreja. O irmão ali tem uma visão, outro tem uma revelação, outro um dom de profecia, outros dons de curar,
outros dons de interpretar línguas, outros dons de variedade de línguas, né? Outros os dons de maravilhas, e dom de sabedoria, dom da palavra da ciência, são o adorno da igreja que o Senhor dá, exatamente preparando nesses últimos dias para o encontro com Ele. Por isso que nós temos que estar orando, jejuando, buscando ao Senhor. É por isso que nós estamos dedicando o último domingo, o primeiro domingo de cada mês, para oração e jejum, como vamos ter nesse domingo de 8 a meio-dia. Esse sábado. Me perdoe, eu sou medonho para dizer domingo. Primeiro sábado, que é esse que vem, que vai ser dia 3 de abril, né? Sábado. É 4? 3 de maio. 3 de maio. Sábado 3 de maio, todos que quiserem vir, venham. Vamos ficar de 8 a meio-dia. Quem puder estar em jejum e oração, esteja. Quem não puder jejuar, se alimente e venha. Mas vamos estar orando durante esse período, oferecendo a Deus esta pátria e pedindo uma bênção especial por ela. O Espírito Santo, irmãos, ele impõe as normas da vida cristã. Impõe normas para a vida cristã o Espírito Santo. Vamos analisar um pouco? 1 Pedro 1:22. Vamos ver o que a palavra diz. Olha aqui. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amai-vos aos outros com um coração puro. Porque, irmãos, nós temos que pensar de uma forma tranquila, exatamente nesse processo. E aqui quando diz, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando, santificando. Então somos nós que temos que entrar nesse processo, porque quando nós vemos a oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então eu tenho que conhecer a palavra. A Bíblia me diz no Evangelho de João que o Espírito Santo veio para fazer eu lembrar a palavra. Olha, o Espírito Santo veio fazer eu lembrar a palavra. O Espírito Santo veio para guiar no caminho que eu devo andar. O Espírito Santo veio para orientar. O Espírito Santo veio para conduzir a igreja de Cristo nesta última época. Tá certo? E aqui, em 2 Pedro, já estamos em Pedro mesmo? 2 Pedro, no capítulo 1, e versículo 4, diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a Bíblia, na palavra onde nós entendemos e conhecemos, a Bíblia nos orienta a conhecer a palavra e obedecer a palavra. Quando nós abrimos Mateus capítulo 6, versículo 10, exatamente na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Será que eu posso dizer isso? Será que meu irmão, minha irmã também diz isso mesmo? Seja feita a tua vontade?
assim na terra como nos céus? Que vamos ver João capítulo 14. João capítulo 14, Jesus está se despedindo, né? João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, João 14, 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Mas para que o Espírito Santo fique conosco, nós temos que amar o Senhor e guardar os mandamentos dEle. Não é só dizer eu amo o Senhor, mas guardar os mandamentos é obedecer ao Senhor. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Espírito Santo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Está certo? Então veja o seguinte, não é simplesmente dizer, o Senhor disse que vai enviar o Consolador para habitar comigo. Não, Senhor. Tem uma condição para o Espírito Santo habitar na pessoa. Tem uma condição para o Espírito Santo habitar na pessoa. Olha aqui, vou ler de novo. Versículo 15. Se me amardes e guardardes os seus mandamentos. Se você me ama e você guarda a palavra de Deus, eu peço ao Pai e Ele manda o Espírito Santo para você. Não é isso que está dizendo a Bíblia? Mas muita gente diz, olha, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Não, Senhor. Se você me amar, e você guardar a minha palavra, eu mando o Espírito Santo para você. Tem muita gente querendo receber o Espírito Santo, sem amar o Senhor e sem guardar a palavra do Senhor. O negócio é meio sério. É muito sério isso e nós temos que pensar direto nisso aqui, tá? Então o que acontece? O que ama o Senhor e faz a sua vontade, este recebe o Espírito Santo. Vamos parar aqui porque já vai dar 9 horas e nós vamos continuar na próxima quarta-feira. Tá tão bom. Hein? Tá tão bom.